Boa noite, vão chegando. Nossa live. Sempre que eu tento entrar na live de outra pessoa, nunca dá certo. Eu preciso que a pessoa entre na minha live. Não sei por que isso acontece. Enfim, a nossa live hoje a gente vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Esse vai ser o tema da nossa live de hoje. Vou esperar o Renato aí. Então aí vocês têm a passagem, deixa eu fixar aqui o texto. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Opa, agora. Boa noite, Padre Alexandre. Boa noite, Renato. Vou fixar aqui o texto que eu já tinha citado. Deixa eu ver se consigo. Pronto, fixei. Atos, capítulo 1, versículos 4 a 8, inicialmente. Tá, Então, ok. vou convidando o pessoal para entrar, né? Vamos lá. O pessoal que está na live aí do Alves Correia para vir para cá. Vamos competir com o Alves Correia Concorrência. hoje. A concorrência. A gente está bem disputado. Na última live a gente concorreu, acho que foi com Marília Mendonça. Olha só, pesado, viu? É. É peso ali, é peso. Então, sejam todos bem-vindos, queremos acolher aí todos, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui os comentários. Que melhor dizendo, as pessoas que entraram. Jana, aí Perfumes Imperdíveis, Jaquiele, né? Jaquiele, Mônica, São, Santo Vir, Santo Vir, Santa Virtude, Santa Virilidade, a Márcia Rocha, Amanda, Ivanise, Edilene, Ceci Barros, a Camila Silva, Roseli Soares, Fabiana Ferreira, olha a Dani, a Ceci, o Val, Padre Val, Mona Lisa Almeida, boa noite aí a Camila, nossa irmã Andréia, Joelma, Márcia Juliette, Xavier Juliana, a Glória, Elisângela, Rafael Teixeira, Meu, Ivanise, Deus abençoe, Caetano, quem é, Renato? meu vizinho. E é uma coisa boa. Ana Lúcia, Natália, olha, é muita gente chegando. Então vocês estão vendo aí, peguem sua Bíblia já, aqueles que estão aí com facilidade. Roseli, peraí que eu tô aprendendo a usar esse negócio ainda. Roseli, Mirelle, sejam todos bem-vindos. V. Souza, Natália, V. Cadê os crismandos, Renato? A chamada tá complicada aí, viu? Maria das Dores, Maria Simone, Arnaldo, Arnaldo Henrique, olha aí, Maria das Dores, Torinha, Sebastião, Deivinho, Guedes, Raíssa. Então, todos vocês que estão chegando aí na nossa live, um forte abraço. Vamos iniciar a nossa live. Janaílson, aí o Gerson, muita gente, Heraldo, Elisângela, minha prima, Danilo, Rafael, Maria Luísa, Cristiano, Daiane, Elisângela, vamos lá, Mirela Almeida. Olha, os crismandos estão chegando junto. Bruna Maria, olha, Carlos Sena, Miriam,
Cristina. Olha, Maria Isabel. Canaã. Diretamente do Canaã. Nossa live de hoje. Então vamos iniciar com a oração, já temos um número razoável de pessoas, né? Sejam todos bem-vindos à nossa live. A gente vai fazer o momento falando, né, a respeito do nosso tema, introduzindo nessa temática dos dons do Espírito Santo, e no final a gente vai tentar deixar um tempo para as perguntas, então espero para o final. Caso a live extrapole aí 1 hora, a gente deixa as perguntas para a gente fecha e abre de novo para as perguntas, caso a gente não consiga aí terminar no tempo, tentar marcar aqui. São muitos temas que a gente vai abordar nessa introdução, né, para poder entender aí a respeito dos dons do Espírito Santo, mas vai ser uma live com a graça de Deus muito boa para nos ajudar a ver o valor dos dons do Espírito Santo e ainda mais nessa preparação que a gente está vivendo esse tempo pascal em preparação para Pentecostes. Então vamos iniciar invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cantemos ao Espírito Santo. Espírito Santo, Vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde cura, vinde liberta nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o auxílio divino esteja conosco. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o tema da nossa live de hoje é os dons do Espírito Santo. E aí, como vocês viram, no comentário que ficou fixado, a gente vai usar este trechozinho dos Atos dos Apóstolos para dar início a essa introdução aos dons do Espírito Santo. Nós iremos fazer tipo como uma série, né? Toda semana a gente vai estar falando sobre os dons, tendo em vista aí também aproveitar essa preparação para Pentecostes, para a gente entender o valor também de Pentecostes e o quanto isso também deve estar presente nas nossas vidas, a nossa súplica, o nosso clamor aos dons aí do Espírito Santo. Mas iniciando o texto, nós vamos pegar no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 4 ao 8. Então, quem está com a sua Bíblia, pode abrir aí sua Bíblia. Vamos lá. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes
Disse ele: da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, daí a poucos dias. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Palavra do Senhor. Então, Graças a assim, a Deus. gente traz esse texto inicial que mostra a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, né, na sua ascensão, ele que promete o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja, eles seriam batizados no Espírito Santo. E aqui de início, a gente falando sobre os dons do Espírito Santo, levando em consideração este texto, a gente vê primeiramente que o Espírito Santo, precisamos entender quem é o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nós cremos, nós que somos católicos, que existe um Deus que é Trindade, um Deus só em três pessoas. Mas no Antigo Testamento essa realidade não era tão clara a respeito da realidade da Trindade, das três pessoas da Santíssima Trindade. Nós vimos expressões de cada uma delas, presente no Antigo Testamento, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A gente via essa realidade, o Filho principalmente como a palavra que era transmitida, o verbo que era transmitido ao povo, mas não se tinha esse entendimento de que havia uma distinção entre estas três pessoas. No Antigo Testamento não tinha essa clareza. E por que isso acontece? Né? É importante a gente falar sobre esse contexto da Santíssima Trindade para a gente entender propriamente o Espírito Santo, e aí a gente passar para um próximo textozinho que vai mostrar aquilo que nós estamos falando aqui agora. Então, não se fazia necessário expor isso, e quem faz é o próprio Jesus Cristo a respeito da Trindade, porque isso levaria ainda mais confusão àquele povo, o povo de Israel. Porque qual era a realidade cultural que vivia o povo de Israel? Eles viviam em meio a vários povos que tinham muitos deuses. Então, era esse o contexto que eles viviam. Se surgisse algo em relação a três pessoas, provavelmente haveria uma interpretação equivocada da Trindade e provavelmente iria se considerar que seriam três deuses, como os outros povos teriam. Então, na providência divina, na economia da salvação, o conhecimento mais aprofundado da Trindade, quem dá é o próprio Filho. E por isso que a gente vê claramente Jesus falar sobre o Espírito Santo, sobre o Pai, né, como realidades distintas, presente aí no contexto a respeito da mensagem que Jesus veio trazer. Contudo, em relação à Trindade, né, só um adendo aqui, algumas pessoas às vezes relacionam a Trindade a como se fosse por períodos da história, cada pessoa da Trindade ela agisse naquele período da história, né? São formas de interpretar, né? E aí, algumas pessoas interpretariam que no Antigo Testamento ali era o Pai que se comunicava, era a era do Pai. Depois, quando veio o Filho, teve a era do Filho, e depois viria a era do Espírito Santo até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, elas acreditavam nessa versão, elas criam nisso. E até mesmo eu confesso a vocês que uma vez eu fui me confessar num lugar de frades, e o frade já idoso, já tinha uma certa idade, ele trazia um pouco dessa teoria, vamos dizer, dessa ideologia presente no discurso daquilo que ele dizia na confissão. Então era algo que está presente ainda na mente de muitas pessoas, só que isso acaba sendo uma heresia, né? Você acaba dividindo as pessoas da Trindade. Contudo,
de fato, uma das pessoas aparece mais em algum período da história, sim, mas não acontece da Trindade, das pessoas da Trindade agirem sozinhas. Quando o Pai age, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem juntos. Então não existe isso de a gente dividir. Geralmente a gente gosta de dividir para catequese, para explicar, né, cada pessoa da Trindade. Por exemplo, quando a gente fala sobre a criação, Deus Pai Criador, Deus Filho Redentor, Deus Espírito Santo Santificador. A gente usa essas expressões para tentar ilustrar aquela identidade mais particular de cada pessoa da Santíssima Trindade, porque eles têm a mesma natureza, é um só Deus, né? Mas eles têm a distinção das pessoas. O pai, ele é pai, não pode ser o filho. O filho, ele é filho e não é o pai. E o Espírito Santo nem é o pai nem o filho. São pessoas distintas, mas que é um só Deus. É uma realidade que se faz, às vezes, difícil da gente explicar, né? A gente sempre vai tentar fazer uma analogia para tentar aproximar do entendimento do que é a Trindade, porém a gente precisa compreender a nossa limitação de entendimento. Nós conhecemos só aquilo que é natural, nós conhecemos apenas aquilo que é físico. É muito difícil da gente falar sobre as realidades espirituais. Geralmente a gente fala sobre isso a partir do Espírito Santo, que ele concede essa iluminação para a gente poder falar sobre realidades mais elevadas. Mas geralmente a nossa compreensão, nosso raciocínio se baseia muito no mundo físico, né? E por isso é muito difícil da gente conseguir entender essa dinâmica, ou melhor dizendo, como é o Deus Pai, ou melhor dizendo, Deus Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Justamente aí a gente vai partindo do princípio daquilo que a gente viu aqui no Evangelho. Embora cada pessoa da Trindade ela tenha sua particularidade, elas estão sempre em comunhão, né? E aí Deus Pai cria, faz todas as coisas, ali também o Espírito Santo e o Filho estão também no projeto da criação. Os santos padres eles usam a imagem como se fossem os dois braços, né, de Deus e que fizesse todas as coisas que existem. Então, é uma forma de mostrar isso, né? E a gente vê que, como eu disse, em certos períodos da história, se expressa mais fortemente uma das pessoas da Trindade. Contudo, sem deixar das outras pessoas estarem aí presentes e agindo. E a gente vê que nosso Senhor, ele prometeu aos apóstolos que ele enviaria o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que era uma realidade para todos, desconhecida, né? Só aqueles que eram mais próximos de Jesus, que ao ouvir ele falando, ia se abrindo um pouco mais para esse entendimento. Mas as pessoas tinham essa dificuldade de compreender. Tanto que a gente pode ver aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 2, deem uma olhadinha, aqueles que estão com a Bíblia, Atos, capítulo 19, versículo 2. Eu vou deixar fixado aqui o comentário. Vou ver que fixei. Ok? Então vamos lá, capítulo 19, versículo 2. Para a gente entender, né, que a comunidade surgiu, cresceu, se expandiu e haviam pessoas, a gente vai ver, que não conheciam o Espírito Santo. Olha só, no capítulo 19, São Paulo falando com os Efésios, no versículo 2 ele diz: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé. Respondeu-lhe: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Olha só, né? Então, a gente vê que eles não sabiam ainda, não entendiam. Alguns abraçavam a fé, mas, claro, eles não tinham ainda aquela compreensão completa, né? E a gente vai ver isso no passar do tempo, que as comunidades vão aos poucos, por isso que se faz necessário daqueles que são batizados, daqueles que foram batizados, aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo, fazia necessário ter alguém ali, conhecedor daquilo que eram os ensinamentos dos apóstolos, para transmitir àquele povo que era batizado a respeito da doutrina que estava surgindo, né? A gente entende que era difícil ter aquela compreensão, tendo em vista que desde o Antigo Testamento não
se compreendia, não tinha-se clareza a respeito do Espírito Santo. Tinha, como eu disse, expressões, por exemplo, no livro do Gênesis, falava que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e foi daí que foi surgindo a vida. Então, são expressões que a gente ouve quando também Deus sopra sobre o homem, né? O ruá, o sopro de Deus, é o Espírito que é infundido em nós. O Espírito também, o Espírito Santo. O Espírito de vida. Então, a gente vai entendendo agora, assim, o Espírito Santo de Deus. Ele que vem para quê? Qual a função do Espírito Santo? Ele vem para iluminar o conhecimento, o entendimento dos apóstolos, para que eles possam transmitir aos outros a palavra e possam viver aquela realidade própria da fé. Então é preciso que eles recebessem o Espírito Santo para receber essa força que o próprio Jesus fala, aqui como a gente ouviu nos Atos dos Apóstolos, para que eles pudessem ir a todo mundo testemunhando, né, a nosso Senhor e o Evangelho que nosso Senhor ensinou. Então, para isso, eles precisavam do Espírito Santo. E a gente vê quanto muda os apóstolos quando eles recebem o Espírito Santo em Pentecostes. Então, vamos pegar o texto de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, no capítulo 2, segundo, né? E a gente vai ler aí do capítulo 2 até o capítulo, melhor dizendo, capítulo 2, versículos do 1 ao 13. Porque esse é o texto central a respeito do que a gente está falando, né? Então, vou colocar aqui, fixar, Atos, capítulo 2, versículos do 1 ao 13. Pronto. Fixar. Então, aqui nos diz, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pode continuar, Renato. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falando em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são, acaso, galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma que nascemos? Partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próxima de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes. Nós os ouvimos anunciarem nas suas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e atônitos. Perguntavam uns aos outros: quem vem a ser isto? Outros, porém, zombavam: estão cheios de vinho doce. Então a gente vê o Espírito Santo já na sua efusão aí na vinda em Pentecostes, o quanto a mensagem de nosso Senhor, o quanto a respeito daquilo que os discípulos viveram com nosso Senhor Jesus Cristo, chegou ao coração daquelas pessoas que estavam ali reunidas. Muitas provavelmente que até nem conhecessem Jesus, mas receberam ali juntos o Espírito Santo. Então, exatamente aquilo que a gente falava, que a gente viu lá em Efésios, melhor dizendo, em Atos 19, que fala São Paulo aos Efésios, que aquelas pessoas tinham sido batizadas, né, mas ainda não tinham feito aquela experiência do Espírito Santo. Seriam provavelmente pessoas daqui que teriam ido até lá para anunciar. E por isso que os apóstolos precisavam chegar até essas comunidades para trazer esse ensinamento e instruí-los.
Então a gente vê aqui o quanto é importante o Espírito Santo, que ele é como se fosse a inauguração da igreja para ir ao mundo, né? A igreja começa a sua missão pública a partir de Pentecostes. Antes disso, ainda a igreja estava ali, existem momentos que foram fundantes, né? A gente tem a última ceia, no momento em que nosso Senhor é crucificado, são momentos que a igreja está sendo fundada. E aqui ela é totalmente constituída para poder ir ao mundo, anunciar o evangelho, portando o Espírito Santo, que iluminava os apóstolos para que eles fossem capazes de testemunhar e de levar aquilo que nosso Senhor desejava a todo o mundo. E aí a gente vê logo em seguida o discurso de Pedro perante os judeus, fariseus e todos aqueles que se encontravam ali na festa em Jerusalém. O quanto Pedro teve essa coragem. E essa coragem vinha de quê? Vinha justamente essa fortaleza, né, como a gente vai falar sobre os dons do Espírito Santo, essa fortaleza vinha justamente do Espírito Santo, que fazia com que eles não tivessem medo, e principalmente Pedro, que tinha se acovardado quando Jesus foi preso, né, quando Jesus foi flagelado, se acovardou e negou nosso Senhor. Aquele homem ali, que era medroso naquele momento da dificuldade, tivesse essa coragem de anunciar, de falar de Jesus e de dizer a verdade, dizer, olha, foram vós, judeus, que condenaram o Senhor, foram os vossos mestres. Então, para ter essa coragem, para ter essa fortaleza de vida, era preciso que justamente São Pedro tivesse, como a igreja como um todo, recebido o Espírito Santo de Deus. E é justamente o Espírito que vai conduzindo a igreja para que tudo vá acontecendo passo a passo. A igreja vai se construindo em relação ao seu rito, em relação à doutrina, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai conduzindo a igreja. E nós cremos isso até hoje. Deus nunca abandonou a igreja, o Espírito Santo está sempre presente a iluminar a nossa igreja. E nós cremos nisso. Então aqui a gente entende o Espírito Santo como essa terceira pessoa que vem a nós, principalmente no nosso batismo, mas esse batismo que acontece na nossa vida, é interessante a gente falar, né, a respeito dessa questão do batismo. Ali, o que é que acontecia? As pessoas eram batizadas, e eram geralmente pessoas adultas, né? E ao serem batizadas adultas, elas aceitavam Jesus, renunciavam tudo aquilo que era do pecado, tudo aquilo que era da vida velha, para poder acolher, assim, a verdade do Evangelho. Então, eles recebiam o batismo e, junto no batismo, essa efusão do Espírito Santo. Porque no batismo nós já recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a presença de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo e do Pai. Deus habita em nós através do batismo. Mas depois que a gente começou a batizar crianças, né, confiando, justamente a igreja batiza as crianças confiando na fé de seus pais, na fé dos padrinhos, na fé de todos aqueles que circundam aquelas crianças que estariam para ajudar nesse desenvolvimento de fé, começa-se a batizar as crianças, confiando que elas vão, paulatinamente na sua vida, recebendo a palavra, o evangelho, os ensinamentos, a experiência de fé, para elas poderem receber essa efusão do Espírito Santo, sentir esta efusão passando sobre elas. Então, a igreja, né, esclarecendo a respeito do batismo, então acontece toda essa experiência. Contudo, trazendo agora para um contexto mais próximo a nós, né, a gente tem uma realidade que a gente vive hoje de pessoas que são batizadas, a gente tem muitas pessoas batizadas, porém, poucas pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. Esse encontro com Deus através do Espírito Santo que infundiu essa força desde dentro. É interessante isso, porque justamente é uma coisa que a gente precisa refletir, né? A renovação carismática, né? Ela trouxe essa notoriedade ao batismo no Espírito Santo, justamente por quê? Por causa de cristãos que muitas vezes estavam mornos na fé. A gente vê que a nossa sociedade, boa parte dela é católica, de batismo, mas não vive a experiência de fé, né? E a gente viveu um bom tempo em que a cultura era cristã, as escolas eram cristãs, a gente viveu um bom tempo em que as famílias cultivavam a fé cristã. Então existia todo esse aparato que ajudava a criança a desenvolver a sua fé e essa efusão do Espírito Santo. Contudo, com o passar do tempo,
né, a gente foi passando a modernidade, foi crescendo a humanidade e, consequentemente, foram se paganizando muitas coisas e hoje a gente vive essa realidade de que muitas pessoas são batizadas, mas nem todos, vamos dizer, receberam essa efusão do Espírito Santo, essa força do Espírito Santo. E é por isso que, justamente, a crisma, né, aqueles que estão aí, os crismandos, eles vão nessa caminhada para a crisma, é a abertura do coração para receber essa efusão do Espírito Santo sobre a vida. Então é muito importante essa preparação da catequese para a crisma, como esse apelo da igreja àqueles que foram batizados e estão na idade de juventude, na idade já da razão e que podem testemunhar sua fé, para que eles possam viver essa experiência profunda do Espírito Santo, através da experiência da igreja, principalmente através da Santa Missa. Porque aquele que conhece a missa, ele vive a missa de uma forma diferente. Por exemplo, a gente tem o exemplo da arte. Lá na Capela Sistina, né, tem obras belíssimas de arte, e a gente tem no teto da Capela Sistina a bela obra de Michelangelo, né, que ele fez lindíssimo, e que uma pessoa que é conhecedora de arte, ela olha para aquela obra e ao ver aquela obra ela fica deslumbrada. E além de deslumbrada, ela conhece os detalhes da arte para ver a sutileza de cada detalhe. E ela fica ainda mais envolvida de emoção, de paixão por aquela obra. Uma pessoa que não conhece a arte, ela olha para aquela obra, como olha para as catedrais, para as basílicas que a gente tem em Roma, e fica deslumbrada, fica impressionada com aquela obra. Mas a gente sabe que a experiência daquela pessoa que conhece a arte, daquela pessoa que não conhece, é diferente. Então, justamente essa caminhada da crisma, essa caminhada do catecumenato, essa caminhada que a igreja nos propõe a ir fazendo no passar da nossa vida, é para que a gente, ao conhecer, possa ainda mais, principalmente no mistério mais profundo da nossa fé central, que é a Santa Missa, mergulhar nesse encontro com Deus. Então, deixando isso claro para que a gente possa entender a necessidade de fazer um percurso aí para entender o verdadeiro valor daquilo que nosso Senhor veio nos trazer. E, acima de tudo, os sacramentos são expressões dessa presença de Deus na nossa vida, dessa infusão do Senhor, né? Na sua graça, ele infunde a sua graça sobre nossas vidas através dos sacramentos. E aí a gente fala sobre os sacramentos, sobre a graça de Deus, no sacramento do batismo, como a gente estava falando. No batismo, a gente recebe tudo aquilo que é necessário para a gente viver a nossa fé, para a gente exercitar a nossa fé. A gente tem ali no batismo. Mas é como se ela está ali, mas se a gente não procurar trabalhar, ela não vai se desenvolver. Ela vai ficar ali, contida. Então, muitos batizados vivem justamente isso que eu estava falando, essa experiência de ser batizado, mas tanto faz ir para a igreja como não faz, tanto faz participar de uma adoração ou de uma missa, como a gente às vezes nota que algumas pessoas dizem, eu prefiro participar da adoração, porque na adoração tem os cantos, na adoração tem aquilo outro, do que da missa, a missa já é aquilo tão, né, assim, já regradozinho, tudo aquele rito, então eu prefiro a adoração. Então justamente isso acontece por quê? Porque a pessoa não exercitou muitos aspectos daquilo que recebeu no seu batismo, que precisavam ser desenvolvidos para que ela pudesse fazer essa experiência da missa, essa experiência do encontro com Deus, essa experiência de uma efusão também do Espírito Santo, né? Já outras pessoas que procuram, né, trabalhar a sua fé, exercitar, vem ali na missa esse grande encontro com o amor de Deus. Quanto é bonito a gente ver isso, né? Mas aí justamente a gente tem os sacramentos como essa ação da graça de Deus para nos ajudar em nossa caminhada. Deus, que mesmo subindo ao céu, a gente viu o texto da ascensão, um pedacinho, então depois ele sobe ao céu, mas ele deixa a igreja e os sacramentos para que possam ser esse toque de Deus na nossa vida, essa presença de Deus na sua graça santificante na nossa vida, ou seja, Deus, ele dá a graça santificante para que a gente possa santificar a nossa vida, para que nossa vida cada vez mais se pareça à vida de nosso Senhor Jesus Cristo,
para que a gente possa ser esse testemunha perante o mundo. Mas, contudo, quando a gente peca, e peca mortalmente, a gente perde essa graça santificante. Então, aqui a gente entra já na dinâmica da realidade da graça de Deus. Então, a graça de Deus, ela vem sobre nós, ela vem para nós, para que a gente possa caminhar segundo a vontade de Deus, né? E essa graça, ela tem várias formas de graça, né, no aspecto teológico. Tem a graça suficiente, tem a graça santificante. Vamos falar mais dessas duas graças. A graça, acima de tudo, é o Espírito Santo agindo. Então, para entender o que é a graça em termos gerais, é o Espírito Santo agindo. Mas existe a graça santificante e a graça também que é necessária, a graça, me fugiu agora o termo da graça, mas é a graça habitual e a graça também é como se fosse necessária, essencial para nos mover, nos levar até chegar à graça santificante. Né? O padre Paulo Ricardo tem uma expressão muito interessante para falar sobre a graça, que ele diz sobre a graça habitual e a graça, essa graça essencial que a gente precisa. Mesmo a gente perdendo a graça santificante com o pecado mortal, ele compara um carro. Um carro que, por exemplo, quando ele falta gasolina, está ali na reserva. Ele tem aquela reserva ali serve para quê? Para ele chegar até um posto para poder abastecer. Então, Deus, ele sempre está na sua graça, agindo na nossa vida, para que a gente não se perca em meio à nossa caminhada aqui na Terra. Então, ele permite que ainda haja uma graça, mesmo a gente perdendo essa graça que santifica, essa graça que nos leva ao céu, ele nos dá ainda a graça necessária, a graça necessária, para que a gente possa chegar até a confissão e ali ser perdoado dos nossos pecados e receber novamente a graça santificante e estar naquele estado de graça, que é, se a gente morre sem estar em estado de graça, existe uma grande possibilidade de a gente ir para um inferno, né? Então, é muito importante a gente ter essa atenção para ver essa necessidade de buscar sempre estar na graça de Deus. E estar na graça de Deus, estar na graça santificante, procurando fazer sempre a vontade de Deus, performando a nossa vida dessa vontade. Então, é fundamental essa graça, né? Aí chama atenção para que vocês possam procurar aqueles que estiverem em pecado mortal aí, a confissão mais rápido, para poder receber a graça santificante, para poder estar na graça de Deus e permanecer nela. E é Deus que dá essa graça da gente permanecer. E justamente ao dar essa graça, o que é que Deus nos dá para a gente conseguir estar nessa graça? E aí a gente já vai se aproximando sobre o tema mesmo, propriamente da nossa live, que é sobre os dons do Espírito Santo. E aí Deus dá a nós as virtudes e os dons. Né? Porque quando a gente fala sobre dons, geralmente a gente associa tudo a dons. E geralmente tudo aquilo que vem de Deus é um dom dado a nós. É uma graça, né? Como a gente diz, é de graça que a gente recebe. Porque Deus nos oferece tudo. Então, a gente recebe muitos e muitos dons. E também recebe uma realidade chamada virtudes. E aí vem a questão, padre, qual é a diferença entre virtudes e dons? Parece ser muito parecido, né? Mas as virtudes, a gente define elas a partir de 7. Tem as virtudes teologais e as virtudes cardeais ou humanas. As virtudes teologais são elas: o amor, a fé e a esperança, né? São as virtudes teologais, a caridade, a fé e a esperança. As virtudes cardeais, que são a justiça, a temperança, a fortaleza e a piedade, né? A prudência, melhor dizendo, desculpe. Prudência, fortaleza, justiça e temperança. Então, essas são as 4 virtudes, as chamadas virtudes humanas ou cardeais. E as virtudes, elas são realidades que foram infusas em nós no nosso batismo. Ou seja, você, como se você tivesse uma caixa de ferramenta e todas as ferramentas que você precisasse na vida tivesse ali. Mas você precisa abrir a caixa para usar. Então, todos nós recebemos essas 7 virtudes. As virtudes teologais são aquelas que são direcionadas mais diretamente a Deus, né? Estão mais vinculadas diretamente a Deus, a fé, a esperança e a caridade.
e as virtudes humanas ou virtudes cardeais, que são aquelas virtudes que se direcionam ao próximo, primeiramente para poder ir até Deus. Então, as virtudes, elas são práticas da nossa humanidade, é exercício do nosso humano que faz com que elas apareçam, que elas se destaquem. Então, claro que Deus está agindo, mas Ele deu isso já prontinho para a gente e está presente em cada um de nós. Padre, eu tenho essas virtudes dentro de mim, você tem essas virtudes dentro de você. Você pode nunca ter usado. Dizer, padre, eu não tenho temperança, não. Eu como esculhambadamente. Padre, eu não tenho fortaleza, eu vivo fragilizado na minha vida, eu vivo... Mas você recebeu, só não usou ainda. Né? Então, está presente em cada pessoa essas virtudes. Todo aquele que é batizado recebe elas. E são virtudes que nos aproximam muito de Deus, principalmente as virtudes teologais. Né? Elas nos aproximam, fazem com que a gente se torne sinais mais fortes de Deus na vida do outro. E as outras são de ordem mais prática. Né? Mas é muito importante perceber que a virtude ela cresce na medida que nós a exercitamos no passado da nossa vida. Então, a virtude é justamente uma ação boa, e elas são elencadas aqui. São muitas outras, mas a gente pode nominar essas aqui. E elas são trabalhadas, vão crescendo na nossa vida na medida em que a gente vai praticando. Da mesma forma que acontece o oposto às virtudes. O que é o oposto às virtudes? São os vícios. Então, um vício o que é? É uma ação má que, praticada várias e várias vezes, vai se tornando um vício. Né? Então, a gente tem essas duas realidades opostas e é importante a gente perceber isso porque quando a gente tem algum vício e a gente sabe nominar qual é o nosso vício, a gente pode procurar conhecer e aprofundar o conhecimento a respeito das virtudes cardeais para ver quais das virtudes tocam em relação a esse vício. Qual virtude dessas eu tenho que eu posso usar para combater esse vício? Né? Às vezes oriento as pessoas na confissão quando percebo alguns detalhes em relação aos vícios, digo, procure aprofundar mais sobre as virtudes, porque Deus dá essas ferramentas a nós, a gente precisa sim conhecer, procurar aprofundar. A gente pode até fazer depois uma live falando propriamente sobre as virtudes, né? Que eu acho que é um tema muito importante para a nossa prática de vida cristã e que, com o passar do tempo, a gente sabe que caiu de moda, vamos dizer assim. Na época, uns tempos atrás, virtudes, elas eram muito exaltadas e era valorizada, né, era trazida até mesmo no contexto escolar, como uma realidade que, contexto familiar, que ajudaria no bom convívio social de fato. As pessoas que se exercitam na virtude, elas com certeza trazem uma sociedade, um ambiente familiar muito mais agradável e harmônico. Né? E combatendo os vícios, o problema que a gente tem hoje é essa apatia das pessoas de não querer trabalhar, de não querer, né? Parece que para viver a religiosidade você precisa só ir à missa, ler de vez em quando a Bíblia, fazer uma oração ou outra. Então a gente precisa ver que a gente precisa exercitar muito mais a nossa vida, né, de fé, o nosso exercício de religiosidade. Então, aqui a gente tem as virtudes. Virtudes teologais, virtudes cardeais, e aí as virtudes, como eu disse, elas partem de quê? Da nossa ação humana, da nossa ação racional. Nós usamos da nossa razão para trabalhar as virtudes e que elas cresçam em nós, para que a gente possa viver, como eu disse, essa questão, principalmente do relacionamento com o próximo, do relacionamento com Deus também, passa por todo esse viés. Né? Se a gente viver essas virtudes, com certeza a gente procurar se exercitar mais, seria muito mais difícil da gente pecar mortalmente. Pronto. Então, falando aqui sobre as virtudes, que a gente não pode se alongar, a gente toca agora sobre a questão dos dons. Né? Então, os dons do Espírito Santo. A gente fala sobre esse tema, dons, o que são? São realidades que a gente recebe diretamente do Espírito Santo para nós. Então, é o Espírito Santo que age diretamente para que a gente consiga viver os dons. E dentre os dons que a gente sabe que existem, né? Porque, vamos lá, os dons, eles têm uma infinidade de dons. A gente tem muitos dons, né? E dons que principalmente que a gente recebeu de Deus. A gente tem muitos. Mas a igreja, ela elenca 7 todos esses dons que agrupam, de certa forma, os demais dons, que são eles, vamos lá, sabedoria, os crismandos, inteligência,
ciência, temor de Deus, piedade, fortaleza e conselho. Então, são os 7 dons do Espírito Santo. E a gente vai falar justamente sobre cada um deles. A gente vai falar, né, no passar das nossas lives, com fé em Deus, se tudo der certo daqui para lá, a gente vai fazendo essas lives falando sobre cada um. Mas justamente esses dons do Espírito Santo, eles são concedidos, infusos em nós através do Espírito Santo que vai agindo. E aí a gente passa agora para uma próxima leitura, vamos pegar e abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 ao 12. Abram aí, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 12. Capítulo 2, 9 ao 12. Então, nos diz o seguinte aqui, São Paulo. Quando vos escrevi, a minha intenção era submeter-vos à prova para ver se eres totalmente obedientes. A quem vós perdoais, também eu perdoo. Com efeito, o que perdoei, se alguma coisa tenho... melhor dizendo, desculpe. Tá, tinha errado aqui, perdão. Eu tava achando estranho. No capítulo 2 de... Primeiro, tá no 2 Coríntios, desculpa. Então, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. É como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem, que nele reside. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não sabemos, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou. Então a gente vê aqui que o Espírito Santo, ele vai revelando ao homem e nós devemos suplicar ao Espírito Santo, nós devemos pedir ao Espírito Santo que ele venha e venha trazer os seus dons. Por isso que no dia de Pentecostes é cantado. Né? Como é aquela canção, você lembra? Sim. Enviai do alto 7 dons, né? Tem a sequência, né? Sequência do dia, né? Enviai do céu um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons. A sequência de Pentecostes, o Veni Creator. Isso. Então, a gente clama ao Espírito Santo justamente para que ele venha, mas para que ele venha sobre nós, é preciso que a gente justamente procure abrir o nosso coração para essa vinda do Espírito Santo. Por isso que aquela comunidade, a comunidade dos apóstolos, ela vive aquele período pascal nessa expectativa também do Espírito Santo, né? Naquele dia de Pentecostes que veio aquela comunidade. Então, com o Espírito Santo vem justamente os dons necessários para que a igreja possa viver a sua missão. Então, por exemplo, quando a gente assume qualquer papel, qualquer, vamos dizer, ministério, né, assumir um sacramento de missão, por exemplo, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, quando a gente vai assumindo realidades na nossa vida, seja na igreja, seja na nossa vida cotidiana de família, Deus, ele dá os dons necessários, ele dá as graças necessárias que a gente precisa para poder viver aquela condição, para poder viver aquela situação. Então, justamente, esses dons são para que a gente possa viver a nossa vida de santidade e possa santificar aonde a gente passar. E para isso a gente precisa estar em estado de graça. Para isso a gente precisa estar na graça santificante, para que esses dons do Espírito Santo aconteçam em nossa vida. E a gente percebe que quando a gente está aberto à graça de Deus, quando a gente se abre realmente a Deus,
Ele faz coisas na nossa vida que nós jamais poderíamos imaginar. Uma pessoa que faz uma experiência de Deus na igreja, no seu exercício ali, no momento de uma palestra, no momento de um retiro, né, fazendo uma pregação, no momento de uma adoração, uma pessoa faz essa experiência, muda a vida da pessoa, toca profundamente. E, consequentemente, a pessoa faz coisas que ela não esperava. Então, justamente por isso que Jesus diz: se vós os abrirdes a mim e ao Espírito Santo, vós farei coisas ainda maiores, né? Então, nosso Senhor proclama, concede essa promessa que a gente vá fazer coisas grandes. Mas para que a gente faça coisas grandes, a gente precisa justamente se abrir ao Espírito Santo, buscar viver na graça de Deus. E aí, como eu disse, os dons são para que essa graça aconteça na nossa vida e a gente possa santificar a nossa própria vida, mas vivendo santificando a vida dos outros. Porque ninguém se santifica sozinho. Ninguém vive para si mesmo, né? Nós vivemos primeiro, para aquele que é o totalmente outro, como dizem os filósofos existencialistas cristãos, e o outro que está presente na nossa vida, aquele que nosso Senhor dizia, né, aos fariseus que perguntavam: quem é o meu próximo? Quem é? Então, Jesus mostrava quem era o próximo, aquele que estava ali necessitado, aquele que precisava de um auxílio. Assim também, nós que na nossa vida, nós percebemos que nós não temos forças em nós mesmos. Nós não conseguimos fazer o bem só com as nossas próprias forças. Nós precisamos da graça de Deus. Mesmo através das virtudes que a gente tem, que a gente exercita, mas a gente só consegue através da graça de Deus. E fazer coisas assim maiores, porque os dons do Espírito Santo são para a gente fazer coisas realmente grandes, e a gente não pode ter medo disso. Porque muita gente tem medo da responsabilidade, não é verdade, Renato? Tem medo dos compromissos, tem medo do que vai assumir. E quando a gente tem medo, quando a gente cede ao medo, o que é que acontece? A gente paralisa a nossa vida. E a gente perde a oportunidade de ver coisas belas, grandes, de participar dessas coisas grandes. Então isso é muito importante porque a gente sabe que hoje, com a ansiedade, com a depressão, com tantos problemas que vão surgindo na nossa humanidade, a gente sabe que o medo é uma realidade que está muito forte, né? E está ganhando muito espaço, e ainda mais no tempo que a gente está vivendo, de pandemia. Né? Mas justamente a gente precisa lembrar aquilo que São Paulo disse: Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo. Ele vos deu um espírito forte, um espírito de coragem. Então a gente precisa assumir o Espírito Santo em nossa vida. Então justamente que essa preparação, essa introdução que a gente fez, né? Tentei aqui a gente passar por esses diversos pontos. Aí a gente falou sobre a Trindade, o Espírito Santo, a graça, os sacramentos, as virtudes, os dons, possam nos ajudar a ver todo esse elenco que a gente precisa acolher na nossa vida, e principalmente os que estão aí na preparação para a Crisma, né? Querendo Deus que tenham pelo menos uma parte deles aqui, nos nossos crismandos, eles possam entender o valor disso, né? Por isso que a gente às vezes chama a atenção dos crismandos, dos jovens, a respeito da responsabilidade, do compromisso, da participação. Por quê? Porque não adianta ser crismado, receber o sacramento, se a pessoa não se abriu ainda ao Espírito Santo, se a pessoa ainda não está preparada para viver na graça de Deus, né? E a gente vai percebendo essa certa indisposição. E aí os catequistas precisam estar bem atentos a isso para chamar a atenção, né? Para chamar a atenção e corrigir e dizer: olha, não dá para ser esse ano. É melhor você esperar para no próximo você poder receber de uma forma que você possa deixar o Espírito Santo agir realmente na sua vida, né? Muito bem. Então, Renato. Creio que todos os catequistas da paróquia já tenham falado nos seus encontros de catequese, né? Assim, a expressão de que a crisma é o sacramento da responsabilidade, né? Acho que a gente já bate muito na cabeça dos jovens já nessa questão, né? E aí a gente se depara, às vezes, muitas das vezes, com jovens que não têm responsabilidade nem com as próprias coisas da vida, né? Com a própria rotina da vida, com os estudos, com a família. Então, tem toda uma desestruturação, né? Ou seja, é aquela questão das virtudes que não existem, né, naquele jovem, né? Não Na são verdade, trabalhadas. nem se sabe, Renato, que se existem as virtudes, né?
É algo desconhecido. Se sabe que existem os vícios até o pessoal até conhece, agora as virtudes realmente, realmente. passa Eu acho que é, desapercebido. eu acho que era de abrir um espaço para as perguntas. Como é que está aí o horário da live? Isso, a gente está em 55 minutos, a gente tem ainda 5 minutos para a gente abrir. Eu tentei, aqui a gente, é muita coisa para se falar, eu acelerei um pouco, né, devido ao tempo, porque a gente sabe também nas redes sociais, a gente não pode se alongar muito, porque a rede ela tem esse hábito de ser mais dinâmica, né? Então aqui a gente falou, a gente está fazendo só uma introdução, né, para poder a gente entrar propriamente sobre o tema, que é os dons específicos, né? E aí a gente vai poder deslanchar um pouco mais, aprofundar, e é importante conhecer esse itinerário, conhecer essa origem, todo esse direcionamento, para que a gente possa entender o valor dos dons e por que a gente diz no dia de Pentecostes, clamando, pedindo os dons do Espírito Santo, né? Então, a gente vê que existe essa necessidade para que a gente possa chegar à santidade, por exemplo. Ninguém vai conseguir chegar à santidade, chegar ao céu, se não viver os dons do Espírito Santo, né? Então vai ter que em algum momento viver esses dons, vai ter que em algum momento se abrir. Então Deus que sabe quando vai ser esse momento, né? A gente não sabe, mas a gente quer incentivar através desses momentos também de live para poder refletir um pouco sobre isso. E como o Renato disse, a gente vai abrir agora para as perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu acho que aqui o nosso irmão Paulo ele fez aqui uma pergunta, né? Quem quiser pode ir fazendo aí suas perguntas. Se surgiu outras antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que não, para Não, mais o acho pessoal que falando. Teve essa daqui do nosso irmão, o Paulo. O pessoal acha aqui. O oposto das virtudes seria os pecados capitais? Sim, né? Os pecados capitais, eles são as expressões, vamos dizer, mais fortes, assim, dos vícios, né? Então, são pecados que justamente acabam ficando encrostados na vida quando os vícios vão se exercendo. Por exemplo, o vício do pecado contra a sexualidade vai gerando a questão do pecado capital da luxúria, né? A pessoa que não tem essa temperança na capacidade de controlar seu apetite e é viciado em comer, né? E comer de tudo exageradamente, não sabe a hora de parar, então vai gerando justamente o pecado capital da gula, né? E, assim, os demais pecados capitais são gerados justamente das ausências das virtudes. E aí, os vícios vão sendo exercidos, vão crescendo e vão formando justamente esses pecados capitais, criando esse corpo. Né? Da mesma forma que os atos bons que a pessoa vai criando, vai formando as virtudes e fazendo crescer aquilo de bom que Deus colocou, né, no coração do homem, na vida do homem aí. Então também alguém colocou aqui o Santo Vir. É claro que todas as virtudes são boas, mas quais são as essenciais para os jovens? Olha, das virtudes que a gente tem, é uma pergunta, né, bem assim, pontual, né? Mas justamente das virtudes mais importantes a gente vê, não assim as mais importantes, mas aquelas que partem para poder a pessoa caminhar numa vida de virtude. E a gente vê que é justamente a temperança, né? A temperança, a prudência, são o início, vamos dizer, degraus iniciais da caminhada da vida de virtudes. Eu, na minha compreensão, passa primeiro por esses degraus, que são a pessoa a ter a capacidade de conter esses apetites mais sensíveis, né? Porque, veja lá, a prudência, ela está ligada às atitudes, né? As atitudes em relação aos outros, a respeito da forma de tratar, de procurar fazer a vontade de Deus e de ser prudente na forma de agir, na forma de corresponder às atitudes dos outros. Então, parte de questões de ordem mais iniciais, vamos dizer assim. E a temperança, essa atitude de conter os apetites, as minhas paixões, os meus desejos, né? Seja o desejo, como disse, em relação à comida, seja o desejo também em relação à questão do apetite sexual e de outros desejos que circundam a nossa vida. Então, a nossa live está terminando, né, Renato? A gente vai passar a abrir de novo para que vocês possam, aqueles que tiverem mais perguntas,